Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Toda sexta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui conversando sobre uma obra ou conversando com um autor sobre uma obra, sobre uma pesquisa ligada ao cangaço e áreas afins. E o resenha, nas últimas semanas, vocês devem ter observado que reproduziu alguns programas. Foi intencional. Nós temos um número muito grande de entrevistas e resenhas e nós decidimos colocar, porque muita gente não tinha tido acesso a esses programas anteriores. Mas hoje nós estamos voltando com a entrevista e também falando sobre obras. Quando eu criei o Resenha do Cangaço, eu decidi me voltar um pouco mais, não só para as leituras, mas também fazer o exercício da escrita sobre o cangaço. Alguns comentários, algumas pessoas aqui entravam no canal sugerindo e até fazendo a observação. Ó, você comenta sobre o cangaço, mas você não tem nada escrito. Tudo bem, então eu vou começar a fazer o exercício da escrita sobre o cangaço. Nós temos algumas produções, artigos em coletâneas, mas livro nós vamos ter a primeira experiência. E tem que ser uma experiência mais, digamos assim, mais leve, porque existem grandes escritores com muito mais experiências na produção da escrita sobre o cangaço do que eu. Né? E hoje nós vamos conversar com uma dessas pessoas que eu considero de muita experiência, de muita maturidade, muita responsabilidade no que produz. E quero que você não saia daí, porque você vai saber com quem eu vou conversar e sobre o que nós iremos conversar. No programa de hoje, nós estamos recebendo Geraldo Maia do Nascimento, escritor, pesquisador de extrema experiência, e que não pesquisa só o cangaço, ele tem outros temas, outros assuntos que ele já desenvolve pesquisa. Mas hoje nós estamos aqui para conversar sobre uma experiência nossa, uma parceria que nós fizemos, que foi adentrar no diário do Coronel Antônio Gugel. O diário já foi publicado outras vezes, mas essa publicação aqui, o Diário do Coronel Antônio Gugel, prisioneiro de Lampião, tem um diferencial. E nós vamos saber hoje, batendo um papo com o Geraldo e também as informações que eu tenho, qual é o diferencial que vai fazer com que você que está nos assistindo queira ler esse livro. Não é só um diário, tem algo mais no diário. Geraldo, obrigado, amigo, pela parceria, que eu espero que continue por muitos anos e que venham outras tantas obras, e também por esse papo aqui para o nosso internauta. Geraldo, como você pode dizer para o nosso internauta, para quem está nos assistindo agora, o que há de diferente, o que lhe atraiu, o que fez com que você aceitasse o convite para fechar essa parceria comigo na produção dessa obra, amigo? Amigo Lebanhão, primeiro quero lhe agradecer pelas palavras, né? Coisa de amigo. Muito obrigado. Amigo, eu queria contar um pouquinho aí dessa história, desse diário. Para quem não conhece, né, esse diário, tem aquela história de 13 de julho de 1927, Lampião tentou atacar aqui a cidade de Mossoró, atacou a cidade de Mossoró com todo o seu bando, né? Foi o maior bando que ele conseguiu juntar na época. Alguns pesquisadores falam aí em 80 pessoas, 80 cangaceiros, muito bem armados e tudo, outros fica na faixa de 70, e quem sabe, na realidade, quantos cangaceiros vieram, porque mesmo tendo fotografias e tudo, nem todos estavam naquele momento, né? Por exemplo, quando vieram para Mossoró, um bando ficou lá do acampamento, lá com os prisioneiros, os animais e tudo,
Mas era muita gente que vinha, gente muito bem armada e acostumada a perversos, né? Acostumada a atirar, que vieram aqui para Mossoró. E o coronel Antônio Gugel do Amaral, ele era, toda a família dele era aqui, da região que antes era chamada de Pedra de Abelha, hoje é o município de Felipe Guerra, né? Ele morava em Natal, já tinha sido prefeito de Natal, era uma pessoa bastante conhecida. Ele era também um alto comerciante, ele tinha uma importadora que trabalhava direto na Alemanha, Brasil-Alemanha, inclusive em Natal tinha um sócio dele que era alemão, né? Então era uma pessoa de destaque. Mas nessa época que começou a chegar os boatos que Lampião ia atacar Mossoró, a esposa dele e o filho estavam aqui da fazenda, em Pedra de Abelha, e ele veio para Mossoró para levar a esposa para Natal, né, para fugir desse perigo aí, que se viesse a acontecer, que até então ninguém sabia. Realmente, Lampião ia ter coragem de atacar Mossoró, que era uma cidade que estava fora da curva, aí para aquelas cidades que eram envolvidas no cangaço, que Mossoró era, na época, mais de 20 mil habitantes, né, uma cidade considerada muito grande. Eu tenho a ideia que Natal, que era a capital, tinha pouco mais de 30 mil habitantes. Então era muito próximo aí a população de Mossoró, a cidade do interior, com Natal, capital do estado, né? Mas Lampião realmente veio aqui para atacar Mossoró, e o coronel Gugel, ele estava aqui da cidade, ele veio para Mossoró, que aqui tinha uma filha dele, casada com o gerente do Banco do Brasil, que era Jaime Guedes, que também tem uma história interessante aí em toda a preparação da defesa da cidade, aqui contra esse bando de Lampião, né? E ele ficou na casa da filha e no sábado ele resolveu, ele chegou no sábado, no domingo ele resolveu contratar um carro de praça aqui, ir na fazenda, pegar a esposa e o filho e voltar. Queriam ir para Natal para ficar longe o mais longe possível aí desse movimento. Só que esse carro que ele alugou aqui, o carro de praça, o chofer era novo, não conhecia, os caminhos não tinham estrada, eram aquelas veredas, né? E ele terminou errando o caminho e saiu exatamente onde o Lampião estava acantonado com todo o seu bando. E aí foi aprisionado e tudo, exigiram um resgate pela soltura dele. E lá, quando ele chegou nesse coito lá, né, nessa casa que estava sendo aprisionado, já tinha dois irmãos dele, que era tudo ali da região, dois irmãos dele presos lá também, né? E ele ficou com o bando de Lampião no dia 12 de junho, véspera do ataque aqui a Mossoró, até o dia 25, né? E mesmo depois do ataque, o bando em fuga levou ele e outros reféns que iam com o bando. E até o dia 25, quando eles viram que não, muito perseguido e tudo, viram que não ia conseguir receber dinheiro de resgate, resolveram, por sorte do coronel, né, liberaram ele, mandaram ele embora, ensinaram até o caminho que ele devia seguir e tudo. E durante todo esse tempo ele teve o cuidado de fazer anotações. Ele tinha essa mania de escrever diário, né? Ele tinha um diário da vida dele que estava sempre alimentando. E durante esse período ele ia pegando papelzinho e ia fazendo anotações para incluir no diário dele, né? Esse diário, depois ele completou, já depois que solto aqui da fazenda, e Lampião, nessa busca, nessa fuga, né? Todo esse mundo de gente que estava com ele foram sumindo, né? No meio do caminho. E chegou um ponto que ele já não tinha mais condição nenhuma de permanecer, já mais de um ano de fuga, a polícia de 4 estados aqui perseguindo para onde eles iam, né? Terminou passando o Rio São Francisco, foi para a Bahia, lá começou um outro cangaço. E por estar mais perto do Sul, a Bahia é uma cidade, um estado muito maior, teve muita repercussão nos jornais do Sul, né? Então, os jornais começaram a acompanhar, que até aqui, esse momento aqui dessa parte do Nordeste, não tinha muita repercussão lá para o Sul. Mas depois chegou na Bahia, os jornais do Sul, principalmente do Rio de Janeiro, começaram a noticiar muito essa história de cangaço. E o jornal A Notícia do Rio de Janeiro descobriu essa história desse diário do Coronel Gugel. Era um documento muito importante, porque esse documento é alguém que estava dentro do bando, né, durante uma fuga, uma perseguição como essa, de 4 estados, polícia de 4 estados perseguidos, né? E eles resolveram entrar em contato com o Coronel Gugel, conseguiram permissão, né? O coronel mandou cópia desse diário, e eles publicaram nas edições do dia 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de março de 1930, saiu como folhetim. Cada edição, cada dia, o jornal
publicar uma parte do diário, né? E assim ele foi, em 1930, foi quando foi publicado pela primeira vez esse diário do Coronel Gurgel. Pô, não teve muita repercussão, né? Tanto assim de chamar tanta atenção, sei lá, da época, porque estava acontecendo, enquanto ele estava publicando isso, o Lampião estava lá, cubando, atacando ainda, tem coisa mais até importante, né? mais cruéis do que esse diário. Mas, em 1955, o escritor Raimundo Nonato é muito conhecido, como aqui do Rio Grande do Norte, né? Publicou muitos livros, e um deles foi exatamente Lampião em Mossoró. E ele publicou, em um dos capítulos desse livro dele, ele transcreveu esse diário que ele conseguiu cópia de jornais. Né? Então, pelos jornais, ele copiou, teve um capítulo do livro dele que foi esse diário transcrito do jornal A Notícia lá do Rio de Janeiro. Também não teve tanta repercussão, porque o livro era bem interessante e esse diário aparecia apenas como capítulo do livro dele. Foi publicado mais uma vez, já em 1972, pelo escritor pernambucano Luiz Luna. Luiz Luna, quando publicou seu livro Lampião e seus Cabras, ele usou como apêndice desse livro esse diário. Então, pela terceira vez, o diário era publicado. Mas ele também tem uma repercussão maior. Em 1996, quando o nosso querido Raimundo Soares de Brito, nosso Rai Brito, ele publicou uma edição específica, né? Que ele chamou de Das Garras de Lampião, o diário do Coronel Gurgel. Então, ele transcreveu essa reportagem lá do jornal e botou alguns anexos, né? Algumas entrevistas que ele tinha feito aqui com pessoas que tiveram envolvimento aí nessa passagem Lampião por aqui. Só teve um problema. Raimundo era um homem muito exigente, assim, muito severo com o que ele escrevia, e ele queria escrever a partir do original. E ele entrou em contato com a filha de Coronel Gurgel, essa que morava aqui em Mossoró, de Jaime Guedes. Ela já estava morando no Rio de Janeiro, que Jaime, quando saiu aqui de Mossoró, ele ocupou várias outras funções, inclusive federais e tudo, né? E Raimundo conseguiu entrar em contato com essa filha de Coronel Gurgel e pediu para que ela mandasse, copiasse o diário e mandasse para ele, que ele queria publicar um livro aqui em Mossoró. Só que o que ela mandou para ele, ela transcreveu, ela mandou manuscrito, aqui chegou aqui um calhamaço de papel, manuscrito, só que ela não tinha, como ela não tinha o diário original, os cadernos do pai, ela transcreveu exatamente o jornal, a matéria que saiu no jornal. E Raimundo publicou desse jeito. Então, nas Garras de Lampião, a gente vê até a linguagem, porque cada capítulo termina. Na próxima edição, vamos continuar com essa história, coisas de, né, essa linguagem de jornal, e Raimundo, nas Garras de Lampião, ele repetiu que era o material que ele tinha. Né? A ideia era publicar o original, mas como não conseguiu, ele publicou isso aí. Aí sim, esse livro, como era um livro específico sobre o diário, né? Eu acho que hoje já está na sexta edição, ele teve uma repercussão bem maior e ficou muito bem, muito mais conhecido. Agora, vamos aqui para a nossa história, como as coisas acontecem, né? Mas antes, Geraldo, antes de você ir para a nossa história, eu quero verificar o seguinte: olha, veja só, você que está nos acompanhando. O diário foi publicado no Jornal do Rio de Janeiro, depois como um capítulo de Raimundo Nonato, depois como um apêndice do Luiz Luna, e depois pelo nosso brilhante Raimundo Soares de Brito, como ele pegou a transcrição da filha do coronel Antônio Gurgel, que pegou do jornal, remeteu para Raimundo e Raimundo publicou. Essa obra do Raimundo Soares de Brito, até hoje, é a que mais circulou e que mais teve um impacto, né, no leitor sobre o cangaço a partir do Diário de Antônio Gurgel. Eu sempre digo, que o diário é uma fonte, é uma das melhores e maiores fontes de pesquisa para quem quer conhecer o cotidiano do bando de Lampião. Uma coisa é um diário escrito
por quem viveu, por quem presenciou, por quem esteve no bando, dia a dia, escrevendo o comportamento, as falas, a angústia de cada prisioneiro. Ele é uma testemunha que viveu essa tensão. Outra coisa é você ler os jornais. Uma outra coisa é você pegar memórias de ex-cangaceiros, ou ex-volantes, ou ex-prisioneiros, 40, 50, 60 anos depois. O que é que eu quero colocar? É que o diário ele foi escrito no calor da hora. Ele foi escrito durante todo o percurso que o coronel Antônio Gurgel esteve com o bando. Não foi ouvir dizer, não foi me disseram, nem foi eu li aqui e acolá. Por isso a importância do diário para quem quer entender um pouco, não só a passagem de Lampião em Mossoró, mas o cotidiano do bando. Por isso o diário é importante. Geraldo, já que você vai entrar agora nessa nova versão, o que tem de diferente da versão que nós estamos lançando para as versões anteriores? O que há de novo? O leitor, o nosso internauta, ele vai dizer, bah, mas por que eu tenho que adquirir esse diário? O que é que ele tem de novo dos outros? O leitor precisa de algo diferenciado para poder ele dizer, não, esse diário que está aqui, que está sendo lançado por Geraldo e por Lemuel, tem um diferencial. E é isso que nós vamos colocar agora para o nosso leitor, para o nosso internauta. O que é que tem de diferente nessa edição para as anteriores? Bom, Lemuel, quando a gente resolveu que ia trabalhar em cima desse material do Diário do Coronel Gurgel, a gente, como já falei, a Raimundo Soares de Brito, ele incluiu alguns anexos, né, de entrevistas que ele tinha feito e tudo, e nós precisávamos fazer algo diferente, a gente queria trabalhar em cima desse texto. O que foi que a gente decidiu? É fazer, digamos assim, um contraponto para cada linha que ele descreve da vida do bando. Então, ele conhece lá, via tal, aí ele faz a descrição do que estava acontecendo, inclusive bem detalhado, falando o nome dos cangaceiros, dos lugares onde estavam, o cuidado que os cangaceiros tinham com os reféns, né? Quando nos combates, mesmo quando tinham os enfrentamentos, eles tinham muito cuidado de proteger os reféns, então tirava um ou dois cangaceiros para ficar protegendo esses reféns. Então, desse detalhe, né? E a gente resolveu fazer o contraponto mostrando para cada dia que o coronel descreve no diário o que estava acontecendo aqui fora do bando, o que é que estava acontecendo, o que estava sendo publicado aqui nos jornais, o que é que a polícia, os volantes que estavam chegando aqui estavam fazendo. Então, a gente tentou completar essa história falando não só do que estava acontecendo dentro do bando, mas também o que estava acontecendo aqui fora, né? Dando esse detalhe. Então, o leitor vai pegar esse diário, ele vai ter as duas visões. Bom, o cangaceiro estava aqui, a polícia estava aqui, fazendo isso, aquilo, outro. Esses reféns, Lampião estava com ele da esperança de receber o pagamento, né? Pela a quantia que tinha exigido por cada um. E também a gente fica comentando aí onde é que estava o portador, por que esse dinheiro não chegava no bando. Imagina a dificuldade de um portador, né, que está indo, encontra um bando de cangaceiros que está em fuga e com toda a polícia atrás dele. Né? Era perigoso até que a polícia encontrasse esse mensageiro e tomar o dinheiro e tudo. Era muito perigoso aí. Então, o diferencial desse nosso trabalho é que a gente procurou dar os dois lados da história. Né? Estava acontecendo no bando e o que estava acontecendo aqui do outro lado, por toda a força policial que estava aqui em sua perseguição. Eu acho que é isso aí que torna esse livro diferente dos que foram publicados até agora. Mas tem uma novidade aí, que eu não sei se a gente pode contar, né? Que tem um dia a mais no diário, né? Aí eu tenho que contar a nossa historinha. Olha, veja só, você que está nos acompanhando.
O diferencial desse nosso diário não é só porque nós estamos lançando o diário, é porque nós pegamos dia a dia, enquanto o coronel estava seguindo a sua, o seu martírio, sendo preso, sendo levado pelos bandidos, a vida continuava lá fora. O que estava acontecendo em Mossoró? Como é que era a posição da polícia? Que fatos marcaram e ocorreram em Mossoró, no estado todo, na Paraíba, em Pernambuco? Então, o leitor ele vai se situando ao mesmo tempo que ele vai viajando com o coronel no diário, ele vai entendendo o contexto histórico que tudo aquilo estava acontecendo. Esse é um diferencial, mas tem o outro. Qual é o outro, amigo? O dia mais, né? Que a gente conseguiu descobrir aqui nesse diário. Posso contar minha historinha? Pode, deve. Bom, as coisas acontecem meio por acaso, mas um dia eu estava aqui em minha casa e eu recebi um telefonema de um senhor Eduardo Antônio Gugel, né? Ele conseguiu meu contato aqui em Mossoró e ligou para mim, perguntou, se identificou como neto do coronel Antônio Gugel da Amaral e que gostaria de conversar comigo, que eu podia recebê-lo. Então, claro, aí dei meu endereço, ele veio aqui na minha casa. Esse senhor era um agrônomo, né, professor universitário lá em Salvador, na Bahia, com vários livros escritos nessa área de agronomia, né? Mas ele disse que o pai dele se chamava Mário Damasceno Gugel, né? Era o outro filho do coronel Gugel. O pai dele que tinha herdado todos os cadernos do pai, e ele vinha falar comigo sobre o diário, não sobre esse diário que ele escreveu durante o mando. Ele começou a contar que o pai dele era comerciante, tinha essa empresa que negociava com a Alemanha, e esse filho dele, Mário Damasceno, que era o pai desse rapaz, desse senhor que veio falar comigo aqui, um dia resolveu ir para a Alemanha. Pegou o navio e foi embora, e passou lá um tempo. E um ano depois, o coronel Gugel, com saudade do filho, e querendo também conhecer os sócios dele da Alemanha, porque ele tinha um sócio em Natal que era alemão, mas ele não conseguia, ele não conhecia os sócios dele lá da Alemanha. E aproveitou essa viagem, resolveu fazer uma viagem para visitar o filho e ao mesmo tempo conhecer esse sócio lá da Alemanha. E ele, como era a mania dele, ele começou a fazer um diário, escrever um diário, desde a hora que ele chegou da estação ferroviária lá em Natal, né, estação de Greenwich, para pegar um trem para ir para Recife, onde pegaria o navio para ir para a Alemanha. E ele começa num detalhe assim: comprei a passagem do trem por tantos mil réis, comprei um pente, Flamengo, espelhinho, não sei o quê, dei tanto trocar de gorjeta lá, a fulano. Ele sai nesse detalhe. E esse diário, ele descreve toda essa viagem que ele faz para a Alemanha, as cidades que ele visitou, ele descreve o navio que ele embarcou e tudo, né? É um diário bem detalhado, contando toda essa história. E quando ele volta para o Brasil, pouco tempo depois, a empresa dele é fechada, né? Ele encerra a empresa e ele alega que encerrou a empresa porque, na época, a Alemanha estava em crise, uma crise muito forte, aquele negócio todo, né? Está falando logo depois da Primeira Guerra Mundial, toda aquela história lá, e a Alemanha estava numa dificuldade muito grande e fechou a empresa. Só que esse neto dele descobriu, pesquisando em jornais de Natal dessa época, né? Pesquisando sobre o sócio do avô dele e tudo, descobriu que não foi por esse motivo que o avô fechou a empresa. Ele fechou a empresa porque esse sócio dele, esse alemão, tinha sido denunciado como espião de Hitler, né? E ele foi preso aqui no Brasil e passou um tempo sendo interrogado e tudo. E era uma pessoa muito importante lá em Natal, muito bem querida nos ambientes sociais. E eles não conseguiram provar nada contra ele, né? Ele foi solto, mas só esse fato dele ter passado por isso aí, ele disse que já não tinha mais condição moral de permanecer nessa cidade, onde os amigos tinham visto ele, né, ser humilhado desse jeito, acusado de espião e tudo.
e resolveram ir embora. Foi por isso que fechou a empresa. Esse neto dele também conseguiu, inclusive, fotografia do navio. O navio já afundou há muito tempo, mas ele conseguiu fotografia do navio que o avô tinha viajado. Então, ele preparou um livro sobre o diário do coronel, essa viagem do coronel Gugel. Só que disse o seguinte: meu avô, embora era comerciante e tudo lá em Natal, sendo sido prefeito, ele não é conhecido em Natal como é em Mossoró, por causa do coronel, do diário que ele escreveu sobre Lampião. E veio me pedir ajuda para poder publicar esse trabalho, né, para ver se a gente conseguia publicar esse trabalho, esse outro diário aqui em Mossoró. E, na época, o Vantan ainda estava vivo, e eu fui falar com o Vantan para ver se ele publicava pela coleção moçoroense, né? E estava tudo pronto. Ele foi embora para Salvador, a gente foi em contato aqui, ele me pediu para fazer a apresentação desse livro, eu fiz a apresentação, estava tudo pronto para a gente publicar, quando chegou a notícia que ele tinha falecido lá em Salvador, né? Ataque cardíaco fulminante, e o Eduardo Gugel tinha falecido. E eu fiquei com esse material, não podia fazer nada, não tinha contato com a família, não podia publicar uma coisa que não era minha. Né? Esse diário ficou aqui muito tempo, e um dia, eu olhando aqui nos arquivos, ele trouxe esse material no DVD, né? Que tinha vários cadernos, que ele transcreveu todos os cadernos, e eu percebi que alguns desses cadernos que ele estava nesse CD, nesse DVD, era exatamente nesse diário aqui de Lampião. E comecei a observar, primeiro, que começava um dia antes, né? O Diário Jornal começa no domingo, no dia 13 de junho, né? Na segunda-feira. Esse aqui começa no sábado. Ele começa a escrever desde o sábado, quando ele chegou aqui em Mossoró, que ele foi preso no dia anterior, aquela história toda. Então já tem um diferencial. E também na maneira de escrever, porque esse que vinha aqui no jornal, que o filho dele trouxe, foi na linguagem dele, né? A linguagem bem popular, do sertanejo e tudo. Lá do jornal, muitas palavras que os jornalistas lá do Rio não conheciam saíram mudando, né? E botando algumas coisas mais, para ficar mais compreensível para o leitor de jornal daquela época. Então, quando você veio com o projeto para a gente fazer alguma coisa junto, a gente contou essa história, né? Lembrando desse material que a gente tinha aqui na íntegra, né? Embora tenha digitalizado, mas a cópia exata aí que o Neto fez dos cadernos que o avô dele tinha deixado. E por que a filha dele lá do Rio não mandou para a Revista de Brito esse original? Porque ele não tinha, os cadernos estavam com o pai dele na Bahia, né? Por isso que a irmã lá do Rio mandou a cópia do jornal e não original dos cadernos. Então, nós trabalhamos em cima desses originais, que chegou aqui através do Eduardo Antônio Gurgel, né? Como esse material já tem mais de 80 anos, aí não tem mais problemas com censura e tudo, e nós resolvemos trabalhar em cima desse texto, mas com esse diferencial mostrando os dois lados da história. Então, isso aí é esse livro que a gente está lançando, o Diário do Coronel Antônio Gugel, prisioneiro de Lampião. Geraldo, estamos caminhando para o final, mas antes de encerrarmos o nosso bate-papo, eu quero pedir a você que entrou agora, que está empolgadíssimo ouvindo o Geraldo aí, já está, olha, eu quero adquirir esse livro e tal, mas eu não estou inscrito no canal, mas se inscreva. Se inscreva, dê o like, acione o sino para receber as notificações e compartilhe. Compartilhe no seu grupo do trabalho, da escola, dos amigos, da universidade, da sua igreja. Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário. É importante a sua observação, a sua crítica, a sua sugestão. O nosso programa ele é aberto. Ele é um programa onde você tem toda a liberdade de expor o seu pensamento. Claro, a gente procura, obviamente, que nós nunca tivemos um caso aqui, o respeito mútuo sobre as nossas divergências. As interpretações sobre os fatos históricos, elas nem sempre são interpretações iguais. Muitas vezes nós temos interpretações diferentes do mesmo fato. Isso faz parte, isso não é demérito pensar diferente e interpretar fatos diferentes.
E o que vocês vão ter em mãos é um diário, uma fonte histórica, comentada os dias, com um acréscimo de mais esse dia. Geraldo, essa turma que está nos assistindo agora já está querendo adquirir o livro. Como é que eles conseguem esse livro, Geraldo? Diga aí para a gente, se quiser dizer o preço, como conseguir, e todas essas informações que são importantes para o nosso internauta. Como nós não fizemos ainda o lançamento oficial desse livro, ele tem que ser adquirido entre Geraldo Maia e Lemuel Rodrigues, né? Nós aqui estamos com esse livro. Estamos vendendo ao preço de R$ 40, é o livro, o valor acessível para o preço que está livre hoje, né? E está em uma edição muito boa, a gente usou papel, aquele papel meio amarelado, que ele não cansa a vista, né? A letra boa de se ler. Então, é um preço que eu acho razoável para a venda de livros e tem que ligar aqui, ou entrar em contato com o canal, ou ligar para o nosso WhatsApp, né? Nosso telefone, o WhatsApp, que a gente vai deixar aí no canal aí a descrição de todos, né? Pois é, você pode entrar em contato comigo aqui pelo canal ou com o Geraldo, certo? O Geraldo vou colocar o número de Geraldo aqui na tela, vocês vão poder ver aqui o número, o contato dele. E também aqui através do canal você pode fazer essa aquisição, que nós remetemos pelo correio para você. Geraldo, muito obrigado, amigo. Eu passo para você fazer suas considerações. Então, eu agradeço muito pelo espaço, porque é o momento que a gente tem para falar, né? Eu sempre digo que tem dois grandes documentários que eu acho que é o mais importante para o cangaço. Além desse, por tudo que você já falou aqui do Diário do Coronel Gugel, é aquele trechinho de filme de Benjamin Abraão. Então, são pessoas que estavam dentro do cangaço, do bando, né, daquela hora, né? E são os dois documentos mais importantes que nós temos hoje sobre o cangaço. Diário do Coronel Gugel e aquele pouquinho de filme que restou do filme de Benjamin Abraão, né, que filmou todo o bando lá na Bahia, aquela história toda. Então, esses documentos são muito importantes. E eu queria agradecer por esse espaço, porque quando a gente tem aí a chance de falar sobre esses documentos, e eu quero dizer o seguinte, nós não somos donos da verdade. Você não tem que concordar em tudo que a gente está dizendo aqui, pode discordar, use aí o canal para questionar alguma dúvida que vocês tenham, né? A gente tenta responder sempre baseado, nada da cabeça de ninguém, sempre baseado em documentos que a gente puder esclarecer a dúvida para vocês. Então, além disso, agradecer a todos aí pela paciência de nos acompanhar nesse momento desse canal. Eu quero aproveitar já para fazer uma correção aí, gente. Olha, antes de encerrar, Geraldo disse que o livro era R$ 40, não é 40, gente, é 50, porque nós temos as despesas de correios, né? Então, essa gente envia para você e, obviamente, como a gente tem que cobrir as despesas do correio, do transporte, então o livro é R$ 50. Aqui para Mossoró, ele é 40, porque nós entregamos pessoalmente. Mas como a gente tem que enviar para outras cidades pelo correio, então tem essa pequena taxa que você, que vai receber o livro, assume essa responsabilidade. Então, Geraldo, muito obrigado. Forte abraço para você que nos acompanha e até a próxima sexta-feira.